Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, muito bom estar aqui de volta, eu, Angélica Lopes, com vocês para dar sequência ao estudo do Livro dos Espíritos, na tradução de Evandro Noleto Bezerra. Hoje, dando a sequência ao capítulo da Segunda Ordem, Espíritos Bons, vamos falar sobre a questão 110 da terceira classe dos Espíritos. Hoje, com a presença de Marcelo Aranda, adoro. Paz e bem para todos, que cada um possa receber nas suas casas essas nossas vibrações de amor. Com a presença da Alessandra Garrido. Olá, muita alegria estar aqui com vocês. O Deus que habita em mim, com certeza, é o mesmo Deus que habita em cada um de nós e de vocês. E com a participação especial de Andréia. Olá a todos. Muito bom estar aqui. Gente, estudar é uma coisa muito importante, porque vai nos conduzir, vai nos esclarecer e vai nos conduzir para a categoria que nós precisamos alcançar, que é essa da terceira classe. Ou seja, os espíritos de sabedoria. Levando em consideração que essa classificação, ela é puramente didática. Kardec, como bom educador, como bom pedagogo, como bom estudioso e organizador de pensamentos, ele nos conduziu em etapa no melhor entendimento sobre essa doutrina maravilhosa que nos rege, que nos guia, que nos orienta na nossa trajetória evolutiva. Então, a classificação dos espíritos em ordens e em classe quer nos posicionar, né? Quer pegar, por exemplo, você vai estar diante de uma turma, né? Não, nem todos são professores, embora aqui a presença maior são de professores, mas vamos pegar no geral. A família, a nossa família, entre família núcleo e família parentes. Se você parar para analisar, cada um tem um grupo de características específico. Aí como você vai classificá-los? Aí você vai ordenar de, esse daqui predomina mais a paternidade. Esse aqui predomina mais a individualidade. Esse aqui predomina mais a família. E aí você vai poder classificar. Assim foi feito a seleção, né, dos espíritos na questão para nós estudarmos e conhecermos, né, em que estágio nós estamos. E para isso, essa parte dos espíritos que fala da classificação, ela vem contribuir muito. Até porque, quando a gente quer conhecer alguma coisa, a gente tem que estudar, a gente tem que ver as características, a gente tem que incorporar conhecimentos. E só se conhecendo, a gente tem parâmetros para conhecer o outro. E aí a gente pode, sim, compreender e relacionar da melhor maneira possível. Hoje, nós vamos falar sobre a terceira classe, Espíritos de Sabedoria, onde as qualidades morais da ordem mais elevada constituem o seu caráter distintivo. Sem possuírem conhecimentos ilimitados, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta juízo reto sobre os homens
e as coisas. E aqui, gente, nós temos papo para muito tempo, e o nosso tempo é um pouquinho reduzido. Então, eu vou começar com a Alessandra para ver a opinião dela, o que ela vem nos dizer a respeito dessa categoria de espíritos. Primeiramente, é dizer que estudar o livro dos espíritos é uma aprendizagem, né? Eterna. Não dá para dizer, já terminei o livro dos espíritos, agora eu vou para outro. Não dá, gente. O livro dos espíritos é um livro de cabeceira, que precisa ser lido e relido sempre, né? E cada pergunta traz reflexões muito profundas, né? Nessa parte especificamente, nessa divisão didática, né, que Kardec faz sobre as categorias, quando chegamos a esse item, que são os espíritos de sabedorias, percebemos que é algo bem almejado por todos nós, né? É chegar num ponto de equilíbrio, de equanimidade, em que as nossas potências vão se somando, né? Não se puxa mais de um lado nem de outro, mas que há um equilíbrio, né? E um uso atento dessas potencialidades, né? E assim como, né, aqui nós estamos na parte dos espíritos bons, nós aqui na Terra, né, a maioria de nós está na categoria dos imperfeitos. E se no caso dos bons, né, esse que era meu raciocínio, existem lacunas, imagine no nosso caso, né, da maioria que povoa a Terra, que é de espíritos imperfeitos. Então, as lacunas são muitas. Eu queria trazer essa reflexão para a gente sobre as lacunas, né? O que nos falta para alcançarmos esse patamar de equilíbrio, né, de harmonia entre as nossas potências, seja na área, né, da intelectualidade, seja na área da moral, buscando aí uma sabedoria, né, que seria a reunião também desses aspectos, o bom uso desses aspectos, né? Eu trouxe para vocês, né, uma colaboração, que é o livro Espiritismo e Globalização, por uma Civilização do Amor. É de um companheiro nosso chamado André Andrade, que é professor da UF, de Pedagogia. E ele escreveu uma tese, né, a respeito de espiritismo, fazendo uma correlação do espiritismo com a sociedade contemporânea. Como aplicar, né, o espiritismo na nossa sociedade. E ele defende o diálogo. Ele defende o diálogo do espiritismo com as várias correntes, tá? Ele cita aqui o Erich Fromm, que vocês devem conhecer, que é um psicanalista, sociólogo alemão, que tem um livro que fala do amor. Então, o Andrade, né, no livro dele, Espiritismo e Globalização, que ele defende essa civilização do amor, ele vai se basear no Erich Fromm. E eu acho que tem tudo a completar o nosso estudo. O Erich Fromm diz que o problema essencial do homem é o problema da completude. Então, segundo o autor, há um vazio essencial em cada homem. E toda a busca humana se resume em como completar esse vazio. É a busca de um ser pleno, de um ser integral, de um ser completo. Então, essa lacuna, esse vazio, né, que todos nós estamos em busca de preencher e de resolver, é a ausência do amor, segundo ele. Né? Então, nós não seríamos... até essa nomenclatura de imperfeito, né, ele usa aqui no livro, o André Andrade, ele brinca, ele fala, nós somos incompletos. Né? Ele usa essa categoria da incompletude, porque o que falta na nossa imperfeição é o amor. Isso, essa reflexão que eu queria trazer para vocês, para a gente pensar sobre o que é ser um espírito de sabedoria. O Miramês, né, naquele livro, Livro dos Espíritos comentado, ele vai trazer para a gente essa análise. Ele vai dizer, né, comentando a questão 110, que os espíritos de sabedoria são dotados de autoconhecimento moral. E não ficam apenas na teoria, que isso é importante. Sim. Porque hoje em dia, né, muito se reflete sobre a questão entre a ética e a moral. E aí a gente vê que, na verdade, quando os espíritos falam de moral, eles estão falando de uma ética profunda. E aí muitos perguntam assim, mas que moral é essa? O que eu devo atingir? O que eu devo seguir? Como, para onde eu vou? Que leis morais são essas? Que ética é essa que eu deveria estar seguindo? Aí a gente vai lá no Evangelho, no capítulo 18, chamado Sede Perfeitos. Desculpe, 17. Sede Perfeitos, com o subtítulo Homem de Bem. Para mim, esse é o roteiro, é o exemplo. Porque muitas vezes o nosso leitor pode estar lendo aqui a questão 110 e falar assim, tá, beleza, mas como é que eu faço para chegar nessa moral aí? Nessa alta moral que o Miramês faz, colocando as coisas em prática. Para o que eu faço? Aí, então, o Evangelho vai explicar para a gente.
E ele vai dizer que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade. Então ele já começa sintetizando. Então, aí a gente poderia pegar que esse espírito de sabedoria, se ele coloca em prática, ele também cumpre a lei de amor, de justiça e caridade. Então veja que interessante. Buscando o quê? Na sua maior pureza, na sua maior ação. Né? Então é interessante que depois leiam, né, quem está nos acompanhando, porque é muito interessante que ele vai, nesse item 3, até lá o final, analisando ponto a ponto, falando da fé, falando do amor, falando da caridade, né, da benevolência, do respeito. Então ele vai dando para a gente, né, como se fosse uma escadinha, né, alguns chamam até da escada de Jacó, que é o caminho da evolução do espírito, que a gente vai subindo degrau por degrau. A gente consegue atingir a fé, por exemplo. Tem muitos que tem um coração bom, mas não tem fé. Não acredita, é igual São Tomé. Só crê quando o negócio acontece. Mas a fé também é importante. Outros já vão ter muita fé e o coração, o amor é mais fraco. E, desculpa. E para a gente completar e fechar esse bloco, né, no livro Pensamento e Vida, o Emmanuel traz para a gente a importância da sabedoria. E ele vai resgatar a Joana quando ele diz, já, no capítulo 4, chamado Instrução. E ele vai dizer, já se disse que 2 asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Quer dizer, ele puxa lá da Joana, da asa, né, do intelecto, do amor. Só que ele complementa, ele dá uma pequena diferença. Ele vai dizer, uma se chama amor e a outra sabedoria. Olha que interessante. Né? Então veja que ele já dá uma mudada. Não é só o intelecto, não é só a inteligência, mas a sabedoria. Quer dizer, você saber, mas saber colocar em prática essas leis morais que Jesus trouxe para a gente. É o sentido da utilidade, certo? Ou seja, o que você sabe é útil para quê? Você vai colocar em que momento da sua vida? De que forma você pode ajudar alguém com aquilo que você sabe? Tem gente que diz, não, eu sou tão ignorante que eu não tenho como ajudar. Mas só em você ouvir, acolher, respeitar, você não precisa de muitos conhecimentos para fazer isso, de intelecto ou de conhecimento técnico para fazer isso. Basta você ter sabedoria de utilizar o seu tempo e amor para temperar uma relação. Vamos ouvir nossa vinheta, que tem muito mais no segundo tempo. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. E eu vou destacar aqui, para o próximo debate, a frase, sem possuírem conhecimentos ilimitados. Ou seja, o espírito de sabedoria, ele não tem domínio sobre tudo. Até porque o tudo é muito intenso, muito eterno. É muita coisa que a gente ainda não tem nem noção do que é esse tudo, porque é infinito. A gente está sempre em processo de aprendizado. O espírito de sabedoria, ele tem o poder, não é poder, é sensibilidade para usar o que ele já tem desenvolvido nele mesmo. Então, esse dom de usar tudo que ele já possui em benefício do outro, certo? Então, por exemplo, uma pessoa humilde, mas ela já aprendeu a fazer feijão, cozinhar feijão, a usar alguns temperos no feijão. Ela aprendeu a fazer arroz, mas ela também aprendeu a usar alguns temperos no arroz. Ela conseguiu fazer uma boa salada, porque ela aprendeu a fazer uma boa salada e a usar alguns temperos que tornasse diferente essa salada. E ela, num determinado momento da vida dela, ela conseguiu preparar uma refeição com arroz, feijão, salada, um ovo frito ou um frango assado ou qualquer coisa assim, que ela aprendeu durante a vida. E ela fez da melhor maneira possível, da forma mais feliz e prazerosa possível para ofertar a quem? Ao outro. É assim, o espírito da sabedoria, ele tem prazer em
servir, em se doar, em educar, em tornar útil para o outro tudo aquilo que ele acumulou durante a sua conquista evolutiva. E aí? Eu considero que cada vez mais a ciência se aproxima dessa visão integral do conhecimento. Porque a sabedoria, eu considero que é um passo à frente ao conhecimento meramente utilitarista, né? É um conhecimento muito mais integral, mais completo. Então, à medida que se vê, né, estudiosos pesquisando a inteligência emocional, as múltiplas inteligências, como Gardner, o Goleman, o que a gente percebe é um avanço da ciência em chegar a esses saberes mais completos, principalmente no que tange ao emocional humano. Né? Eu acho que o espírito de sabedoria, ele tem essa capacidade não só de ter um conhecimento, mas aplicar esse conhecimento. E também queria pontuar aqui a diferença desse espírito de sabedoria para o pseudo-sábio, que está lá no grupo dos imperfeitos, né? Porque o pseudo-sábio, ele acha que sabe mais do que realmente sabe. Está lá também no livro dos Espíritos. Enquanto de sabedoria, ele não está preocupado com isso. Né? Ele não está preocupado com a quantidade do que ele sabe ou deixa de saber. Ele está mais preocupado com a utilização e como se faz a respeito disso, né? Então, né, num contexto, né, que a gente vive hoje de tanto analfabetismo emotivo, né, que é o termo utilizado aqui pelo André Andrade, né, de tantas pessoas que não se autoconhecem e muitas vezes por isso oprimem o outro, eu acho fundamental que a gente esteja atento a desenvolver essas potencialidades e poder chegar cada vez mais rápido, né, a esse patamar da sabedoria, que não é só ter o saber, mas é a utilização desse saber balanceado com a questão moral. E isso não se faz sem autoconhecimento, senão você vai usar o seu conhecimento como forma de opressão e não como forma de melhoria da coletividade que a gente está inserido. Excelente. Aqui no finalzinho eu queria chamar a atenção que ele vai dizer que essa capacidade intelectual vai facultar um juízo reto sobre homens e coisas. Sim. Estamos no meio da sociedade, todos estamos ouvindo, de um processo de transição planetária. Então, nesse momento, parece muitas vezes que essas coisas faltam nas pessoas, né? O juízo reto, a moral, a ética, o amor. Só que aí é um esforço nosso de trilhar para buscar isso. E é interessante porque muitos de nós sofremos por diversas situações e diversos motivos. E ele explica, o Miramês, que o espírito de sabedoria é um espírito feliz. Então, quer dizer, poxa, se eu estou numa situação complicada, né? Então, se eu busco esse caminho da moral, eu me tornarei um espírito feliz. Isso é um acalento para os nossos corações nesses momentos tão, né, de dificuldade. Porque permite a gente entender que, como aceitamos a reencarnação, a gente hoje está colhendo o que a gente plantou no passado. Por isso a importância de plantarmos o presente para colhermos no futuro. Então vamos plantando como? Através da busca diariamente de que aceitar a correção, como é o título de um capítulo no livro Fonte Viva, onde o Emmanuel chama atenção para a gente para isso, né? A corrigenda é sempre rude, quer dizer, hoje, né, isso é mais forte ainda, né? Estamos vivendo uma sociedade que o negócio é rude mesmo, desagradável e amargurosa. Mas naqueles que lhe aceitam a luz, resulta sempre em frutos abençoados de experiência, conhecimento, compreensão e justiça. Então veja, né, porque os nossos ouvintes falam assim, pô, esse negócio aí de sabedoria eu vou chegar nunca. Aqui em casa a coisa, a brincadeira, né, é séria, né, vamos usar assim, esses termos populares para dizer que o dia a dia é difícil, é sofrimento. Mas o Emmanuel nos explica, se a gente aceitar e buscar essa reforma íntima, porque por que a gente está vivendo essa situação difícil? Porque tem um propósito, para que a gente possa buscar a moral, buscar o amor, buscar esse conhecimento, para que a gente, junto com isso, atinja essa felicidade que o Miramês chama a atenção, porque ele vai dizer, conhecer e viver em plena harmonia espiritual, né? Porque esse que busca esse caminho, ele começa a viver uma harmonia, porque ele não olha o outro como um desafeto, como um inimigo. Ele olha o outro como um irmão, enfermo, doente, precisando de socorro. Ele entende as dificuldades da vida como uma oportunidade, como o Emmanuel falou, de experiência, conhecimento,
compreensão e da justiça divina. E quando Emmanuel coloca ali da coisa ser difícil, né, o ser humano interpreta qualquer corrigenda como uma coisa difícil, dolorosa, mas por quê? Porque está preso às paixões, está preso a crenças limitantes, está preso a preconceitos e a uma ignorância do que vem a ser o melhor para ele. A partir do momento que ele adquire esse conhecimento e se liberta, a felicidade se instala. Então, quando Jesus também coloca assim que a felicidade não é deste mundo, não é do mundo material em que nós estamos inseridos, mas sim do nosso mundo interior, porque à medida em que a gente vai conquistando a liberdade, a gente vai se desapegando das coisas materiais, daquilo que a gente julgava como mais importante. O mais importante passa a ser o nosso bem-estar e o bem-estar do nosso próximo. Porque não adianta você dizer que eu estou bem, o outro que não me interessa. Não vai alcançar a felicidade plena enquanto você ver um irmão em lágrimas. Palavras de Bezerra de Menezes, de irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá. Todos eles já tinham essa mentalidade e puderam exteriorizar na Terra, praticar enquanto encarnados, todo esse sentimento. Ao desencarne, eles chegam na real assim, poxa, realmente eu estava no caminho certo. É interessante você falando que a Alta de Souza tem uma poesia que acho que sintetiza essa ideia desses nossos irmãos, chamado Mãos, que seria o nosso primeiro instrumento para alcançar essa sabedoria. E ela, na poesia dela, ela fala: harpas de amor tangendo de mansinho, a música do bem ditosa e bela, as mãos guardam a luz que te revela, a mensagem de paz e de carinho. Não te digas inútil ou sozinho, muitos dos ouvintes vão pensar isso. Na existência mais triste ou mais singela, nas mãos todo um tesouro se encastela, derramando em bênçãos no caminho. Ara, semeia, tece, afaga e ajuda. Mãos no trabalho são a prece muda. De nosso coração, vencendo os espaços e aprendendo com Cristo ante o futuro. Tuas mãos, meus irmãos, como servas do amor puro, são estrelas fulgindo dos teus braços para o infinito e além. Caramba! Lindo. Lindo. Então, acho que aqui Joana justamente pensa nisso, sintetizar nisso que o primeiro passo para atingir essa sabedoria é as mãos. E elas vamos trabalhando, vamos progredindo, vamos fazendo, vamos aprendendo e vamos colocando em prática todo esse grande conhecimento que a doutrina nos traz. O exercício, né, do homem de bem, da bondade, né, você desenvolver a habilidade de ser bom, né, como a gente falou no capítulo anterior, ele vem com esse desprendimento, né, que a gente tem assim das paixões que nos prendem, né, ao inferior, ao material. As coisas acontecem assim, a doação se dá de forma prazerosa, o acolhimento se dá de forma calorosa. Então é uma questão assim, realmente é fantástica o nosso processo evolutivo, né? É muito lindo, é bem poético mesmo. E aí? É isso, gente. Sem o autoconhecimento não dá para passar por esses momentos dolorosos, né? Que o Marcelo citou, todos nós temos, né, nossos momentos de dor. Então é fundamental entender, se eu estou aqui tem um propósito. E Deus não me deixaria sozinho num contexto como esse. Então vamos procurar Deus, vamos orar, vamos entrar em conexão com Ele, porque a ajuda virá. E vamos experimentar, gente, porque se está escrito, se é o que todos os espíritos falam pra gente, é porque deve ser muito bom mesmo. E a evolução é o nosso único determinismo. Então todos chegarão a este patamar dos espíritos de sabedoria. A velocidade nós é que determinamos. Isso mesmo.
Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Muito boa noite, meus caros amigos. Estamos aqui dando continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós comentamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nós hoje vamos dar início ao capítulo 17, Sede Perfeitos, que é uma exortação de Jesus que, se não for bem analisada, bem compreendida, pode causar até uma certa estranheza, né? Porque Jesus nos exorta a sermos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai que está no céu. Então, olha com quem Jesus está nos comparando. O Pai Celestial. Então, como se diz hoje em dia, acho que ele nos deixou numa saia justa. Mas nós temos aqui um alfaiate de primeira, que é Allan Kardec, que vai nos botar direitinho dentro desta saia, sem essa justeza que aparentemente ela mostra. Então começa aqui no item 1, que pertence ao subtítulo Características da Perfeição, com a frase, digamos assim, a sentença de Jesus que está narrada por Mateus, capítulo 5, versículos 44 a 48, que nos diz o seguinte: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque, se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis com isso mais que os outros? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Sede, pois, vós outros, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, vocês vejam bem que a proposta de Jesus para nós parece uma missão impossível para ser cumprida. Então, precisamos realmente das explicações de Allan Kardec para que a coisa se torne um pouco mais inteligível para nós. Então Kardec nos comenta o seguinte: visto que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. É isso que nos deixa, às vezes, estranhando essa frase. Porque se Jesus quer que sejamos perfeitos como o Pai Celestial, então, sinal que a perfeição do Pai Celestial é alcançável por nós. Ela é a perfeição absoluta em todos os aspectos. Será que nós teríamos condições de alcançar exatamente esta perfeição? É isso que nos deixa assim perplexos. Então segue aqui Allan Kardec. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o Criador,
ela se tornaria igual a este, o que é inadmissível. Claro, se fosse dado a nós atingir tal perfeição, nós um dia seríamos iguais a ele. E não é bem assim que a coisa funciona. Mas os homens a quem Jesus falava não compreenderiam esta nuance. Jesus se limita a lhes apresentar um modelo e a dizer-lhes que se esforcem para alcançá-lo. Então, Kardec percebeu qual foi o motivo de Jesus falar daquela forma para aquele povo. Eles, naquela época, não entenderiam essa diferença que nós hoje percebemos entre a perfeição absoluta, que é a perfeição divina, já muito bem descrita no Livro dos Espíritos, logo no começo, nas primeiras perguntas, onde Kardec pede aos Espíritos para nos dizerem quais são os atributos da divindade, e está lá a perfeição em todos os aspectos, em todos os sentidos. Nós hoje compreendemos isso. Mas eles não compreenderiam esses detalles, justo estava falando para o povão ali. Não era aquele um programa de análise que a gente pode conversar, eventualmente vocês podem escrever para cá, tirar dúvidas ou expressar sua opinião. Então ele mostrou para eles, olha, a perfeição que vocês sabem de qual é a máxima, é Deus, então tentem ser igual a ele. Tentem. Não quer dizer que nós vamos alcançar. Nós estamos tentando, é igual o burro indo atrás da cenoura, que se bota na frente dele ali, ele vai sempre atrás da cenoura, mas ele nunca vai alcançar aquela cenoura, porque ela está lá na frente. Quanto mais ele anda, ela se mantém afastada. Então, mas como é que eles vão entender? Então, Kardec percebeu por que Jesus fez essa comparação. Se tivesse que fazer uma explicação complicada, não iam entender. Aquelas palavras, pois, devem ser entendidas no sentido da perfeição relativa, a de que a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Então, nós, criaturas, podemos atingir uma perfeição relativa, porque é a que mais vai se aproximar da perfeição absoluta, que é a perfeição de Deus. A perfeição relativa é algo comparativo. O que é relativo é o que é comparável a alguma coisa. O absoluto não tem comparação. Alguma coisa que é considerada absoluta, ela é o máximo, não tem como se comparar nada com ela. Agora, o que é relativo pode se comparar, porque se eu sou uma pessoa velha, eu sou velho em relação à turma toda que nasceu depois de mim. Mas ainda tem gente que nasceu antes de mim, então em relação a eles eu não sou velho. Então a minha, vamos dizer, senectude, ela é relativa, não é absoluta. Não é uma coisa absoluta. Saber se é mais velho ou mais novo não é algo absoluto, é algo relativo. Então é a mesma coisa em relação à perfeição a qual nós somos, quer dizer, que nós temos capacidade de alcançar. Então, e porque ela é, inclusive, por ser relativa, ela é suscetível a melhoras, a avanços. Sempre vai ser relativa a alguma coisa, mas ela pode ser diferente hoje em relação do que era antes. A perfeição de alguém há 10 anos é uma. Hoje, 10 anos depois, ele pode ter se aperfeiçoado, estar melhor. Então, se comparar a perfeição dele hoje com a perfeição que ele tinha há 10 anos, melhorou. Então, é uma relação entre ambas, ou seja, a de agora, relativamente a que era antes, ela é maior, estou mais perfeito. Mas em relação àquela que a pessoa espera alcançar no futuro, ela ainda é inferior. Então, nós temos que buscar sempre uma perfeição maior do que a que nós estamos. A perfeição que nós alcançamos hoje, não podemos dar como definitiva. Ela está sempre sujeita a melhoras, o que é bom. É o aperfeiçoamento. A gente costuma dizer que o Espiritismo não vai nos tornar perfeitos. Ele vai nos tornar postulantes à perfeição. Nós vamos estar sempre buscando a perfeição. Qual é a perfeição? É a perfeição divina, mas nós temos consciência que é inalcançável.
nós ficaremos muito satisfeitos se relativamente a perfeições que eu tive no passado, a perfeição minha de hoje é maior. E ele é menor do que a que eu vou ter no futuro. Sempre vai ter uma perfeição maior para mim. Então, essa é a diferença que hoje nós temos capacidade de compreender, mas que a época de Kardec, a época de Jesus, as pessoas não tinham condição de entender isso. Então Jesus disse, olha, o top é este. Vocês têm que alcançar isso. E vão à luta. Mais tarde vocês vão entender que não é bem assim, que vocês vão lutar, melhorar, e vão ter sempre que buscar mais e mais e mais, e nunca vão alcançar a perfeição divina, já que ela é absoluta. Em que consiste, então, essa perfeição? Kardec pergunta, para nos explicar. Jesus o diz em amarmos os nossos inimigos e fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos para os que nos perseguem. Então Jesus nos disse, antes de nos exortar a sermos perfeitos, como perfeito é nosso Pai Celestial, ele nos dá a dica de como nós temos que agir para atingir tal perfeição. Ou uma perfeição melhor, maior do que a em que tenhamos hoje. Qual é o caminho a ser trilhado? É amarmos os nossos inimigos, fazermos o bem aos que nos odeiam, e orarmos pelos que nos perseguem. Se nós conseguirmos praticar isto, nós estamos já nos aproximando muito de uma perfeição relativamente maior do que a que temos hoje. Mostra desse modo que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Isso ele vai explicar mais adiante. Mas olha só, ele está dizendo que Jesus mostra, nos exortando, nos dizendo que temos que amar os inimigos, orar por aqueles que nos perseguem e caluniam, e fazermos o bem para quem nos odeia. Nós estaremos nesse ponto tentando demonstrar a essência da perfeição. Qual é a essência da perfeição? Qual é o melhor da perfeição? É a caridade. A caridade na sua mais ampla acepção. A prática da caridade é que nos leva à perfeição. E o que é a prática da caridade? Que, na realidade, é querer bem às outras pessoas, ser indulgente com as outras pessoas, perdoarmos as outras pessoas. Essa é a caridade, segundo Jesus, diz lá no pergunta 866 do Livro dos Espíritos. A caridade, segundo Jesus, é a benevolência, indulgência e o perdão. Então, a caridade é isso. Se nós formos benevolentes, indulgentes e perdoarmos nossos inimigos, aqueles que nos odeiam, aqueles que nos perseguem, nós estaremos praticando a caridade. E isso vai nos levar a uma perfeição cada vez maior. Com efeito, se observarmos os resultados de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, reconheceremos não haver nenhum que não altere mais ou menos o sentimento de caridade, porque todos têm o seu princípio no egoísmo e no orgulho, que lhes são a negação, já que tudo que superexcita o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece, os elementos da verdadeira caridade, que são, como eu disse, a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. E naquela resposta à pergunta 866 ainda foi incluído o perdão. Então, cada vez que nós nos deixamos levar pelo nosso orgulho ou pelo nosso egoísmo, nós nos afastamos, de uma certa forma, muito ou pouco, daquilo que é a base fundamental da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação, devotamento. Eu incluo também o perdão. Cada vez que agimos com egoísmo, com orgulho, nós nos afastamos desses predicados. Então, nos afastamos da perfeição. Não podendo o amor ao próximo, levado até o amor dos inimigos, aliar-se a nenhum defeito contrário à caridade, então, você diz aqui, não pode o amor ao próximo, não podendo o amor ao próximo, dizer, se eu dedico o amor ao próximo, levado ao ponto de amor ao inimigo, que são quem é o inimigo, são aqueles que
nos odeiam e aqueles que nos perseguem, que não nos querem bem. Se nós conseguimos amar a essas pessoas, ser indulgentes, benevolentes, caridosos, tudo com relação a eles, se nós chegarmos a esse ponto de amar essas pessoas, nós estamos fazendo o quê? Impedindo que qualquer defeito se alie a mim, porque essas atitudes me impedem que qualquer defeito que eu tenha, que é contrário à caridade, se instale em mim. É tipo uma proteção que eu crio para mim. Os defeitos que porventura eu venha a ter ou que eu venha a praticar, eles não conseguem assim, deslustrar essas minhas, dizer assim, entre aspas, perfeições, essas minhas qualidades. Aquele amor ou seja, o amor ao inimigo, por isso mesmo, sempre indício de maior ou menor superioridade moral. Então, se eu chego a amar um inimigo meu, isso indica que eu tenho uma certa superioridade moral, de onde resulta que o grau de perfeição está na razão direta da sua extensão. Ou seja, à medida que eu aumento o meu amor ao inimigo, pratico com ele a caridade, impedindo que meus defeitos apareçam, ou tentem me tirar do sério, isso resulta que a minha perfeição, o meu grau de perfeição vai aumentando. Então, há uma razão direta entre o meu grau de perfeição e essas atitudes minhas de amar o inimigo. Quanto mais eu amo o inimigo, mais perfeito eu vou ser. Foi isso que Jesus, depois de ter dado a seus discípulos as regras da caridade, no que tem de mais sublime, lhes disse: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Primeiro ele deu a dica: vocês têm a agir assim, porque se vocês não agirem assim, vocês estarão fazendo igual os publicanos, igual os gentios, igual os homens maus. Vocês estão iguais. Vocês só, vamos dizer assim, vocês só fazem o bem àqueles que fazem bem a vocês, só oram por aqueles que oram por vocês, só cumprimentam aqueles que cumprimentam vocês. Se fizerem isso, não estão fazendo nada demais. Vocês querem algo mais? Então vocês amem vossos inimigos. Vocês façam o bem a quem os odeiam e orem por aqueles que vos perseguem. Se fizerem isso, então vocês estarão praticando a verdadeira caridade. Então, digo a vocês que vocês devem ser perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, porque fazendo isso vocês vão atingir a perfeição muito maior do que vocês têm atualmente. Então, há as explicações do Allan Kardec, esse raciocínio que nos esclarece o que quer dizer Jesus com essa simples frase: sede perfeitos. Nós temos que ser perfeitos. Aliás, é um impositivo da nossa própria evolução. Nós não conseguimos nos tornar imperfeitos. Não conseguimos. Nós estacionamos onde estamos, praticando as nossas maldadezinhas, os nossos orgulhos, nossos egoísmos, nossas invejas, essas coisas todas que nós temos, mas estamos estacionados. Agora, nós temos que melhorar, avançar em relação a isso. E como é a maneira de avançar? É praticando a caridade. E se chegarmos a praticar a caridade com pessoas que certamente, não entre aspas, mereceriam de nós essa atenção, e nós já temos dificuldade de praticar com aqueles que são bons conosco. Temos dificuldade de praticar com aqueles que são indiferentes conosco. Agora, praticar com o que nos odeiam, a gente já não vai conseguir. Então, Jesus botou a cenoura lá na frente para nós. Ó, se vocês conseguirem atingir essa cenoura aí, que é amar o inimigo, vocês vão avançando, porque cada vez que vocês tentem pegar a cenoura, a sua carroça está avançando. Sem você perceber, só de você tentar alcançar aquela cenoura, que é esse amor aos inimigos, você está fazendo que a sua carroça avance, que a sua carroça saia da lama. Você está se esforçando para tirar a carroça do atoleiro. Se você não se esforçar para chegar àquela cenoura, você vai ficar no atoleiro o tempo todo. Da marcha ré não vai, mas você vai ficar atolado. Então a proposta de Jesus é uma proposta muito clara. Às vezes as pessoas perguntam: por que eu tenho que perdoar um assassino
que fez isso, fez aquilo, aconteceu e tal. Eu digo assim, bom, tudo bem, o que você quer fazer? Eu odeio, eu não quero mal dele. Tá bom, e isso melhora alguma coisa, a situação dele, das vítimas, sua, da sociedade? Alguma coisa melhorou por você dedicar um ódio a essa pessoa que causou um drama horrível para os outros? Não. Então, tem uma alternativa. Qual é a alternativa? Você perdoar e tentar se esforçar para amar. A alternativa é esta. Porque você vai fazer algo diferente e alguma coisa vai acontecer. Mas eu não consigo. Tudo bem. Você não consegue. Ué, isso é igual a mim, igual a todo mundo. Não consegue ainda amar um inimigo, amar uma pessoa que cometeu tais atrocidades. Tudo bom. Faz parte. Mas você está tentando. Só de vocês tentar raciocinar e pensar, não, realmente eu estou com ódio daquele sujeito, mas isso não vai resolver. Eu tenho que me esforçar para parar de odiar. Amar já seria um outro patamar. Se eu parar de desejar o mal para ele, eu já me esforçando aqui. Nós não vamos conseguir, de repente, vou amar a todos os bandidos do mundo. Não vou conseguir, isso não está ainda no nosso repertório. Mas nós temos que começar. Jesus falou isso há 2000 anos. Há 2000 anos que nós estamos ouvindo isso e não acreditamos. Mas agora, com a explicação de Allan Kardec, nós passamos a acreditar que ele está certo. Já é o começo, já é o pontapé inicial. Agora cabe a nós ir nos esforçando para pôr isso em prática. Não vai ser da noite para o dia. Nós temos mais 2000 anos pela frente para botar isso em prática. Perdemos 2000, mas Deus nos dá mais 2000. Eu tenho certeza que em 2000 anos nós talvez já estejamos nesse nível. Você diz, mas é um absurdo, Antônio, 2000 anos. Sim, mas eu não acho absurdo, porque nós levamos 2000, ouvimos isso de Jesus e nos mantivemos 2000 anos sabendo disso e não praticando. E a nossa vida, o que aconteceu? Ficou boa com isso? Melhorou? Passamos a sofrer menos? Não. Então vamos dizer assim, tentar a alternativa proposta por Jesus. Mas não vai ser imediato? Claro que não vai ser de imediato. Perdemos esses 2000 anos. Vamos repetir, mais 2000. Quem sabe com o nosso esforço não leve 2000 anos. Leve muito menos. É o que a gente vai tentar. Que agora nós já estamos sabendo. A vantagem é esta agora, nós já sabemos disso. Então, não é como antes, que estávamos ignorantes, como aqueles hebreus lá que ouviam Jesus, nós éramos iguais. Nesses 2000 anos não fizemos nada para melhorar. Agora, sabedores disso, vamos nos esforçar. Então, eu tenho certeza que não vai levar mais 2000 anos. Vai levar muito menos. E se não tem esperança, eu tenho certeza que vai levar muito menos. Então, espero que fiquemos claros com essa explicação de Allan Kardec a respeito dessa história de sermos perfeitos como perfeito é nosso Pai Celestial. Vamos ficando por aqui hoje. Desejo a vocês muito boa noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos, e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra,
e voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.